Vamos lá, gente. Para a gente terminar essa parte de falando de absolutismo, a gente vai falar principalmente sobre uma das maiores monarquias, né? Falamos da família dos Bourbons e é dessa monarquia que a gente vai ter toda a ideia da construção do mito, né? Da monarquia europeia, em que o que vai acontecer é que a maioria dos reis vão sempre olhar na figura dessa monarquia dos Bourbons na França, principalmente a figura de um rei chamado Luís XIV, que teve a grande frase, o Estado sou eu, ou conhecido como Rei Sol, né, em que ele iluminava todo o espaço ao seu redor, todos viviam ao seu redor, né, já pensando no heliocentrismo, em que o sistema solar está ao redor do Sol. Essa figura é fantástica, ela vai ser toda estruturada a ideia de toda essa ideia de corte, essa ideia de poder monárquico, né, soberania do rei, tudo isso vai estar nessa figura, né, da monarquia francesa, onde a gente vai ter o que a gente chama de sociedade da corte, também conhecida como sociedade do antigo regime. Por quê? As estruturas eram estamentais, a sociedade era dividida outra vez em estamentos, né? Não era só você ter dinheiro, enriquecer, mas tinha tudo a ver com a tua linhagem, de que família você vinha. E essas construções que vão voltar, né, principalmente na monarquia francesa, em que você vai ter agora uma estrutura de nobreza diferente. Nós vamos ter 3 nobrezas construídas nesse período. Vamos lá. Primeiramente, a nobreza provincial, também conhecida como nobreza da espada. Quem é essa nobreza? São os donos de terra, são os vassalos e senhores feudais enfraquecidos, né, que permaneceram com suas terras, permaneceram com suas linhagens de família, e isso vai se transformar também a famosa nobreza de sangue azul. Já nasceram, né, com sobrenome, já nasceram com muitas terras, por mais que alguns vão se enfraquecer economicamente. Então essa nobreza é a nobreza conhecida como provincial, nobreza da espada. Na Inglaterra é conhecida como a nobreza dos lords, né? Vamos lá. A segunda é a nobreza togada. Que togada? Porque compra a toga, compra o direito de ser nobre. Essa é aquela burguesia que enriqueceu e se chegou à próxima figura real. Construção da monarquia absolutista foi em cima dessa nobreza. E aí você não tinha como dar o que o cara já tem por direito de nascença, que seria a nobreza provincial. Agora você teria a nobreza togada, em que essa pessoa conquistava esse mérito, o rei dá essa honraria. Essa honraria era comprada. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, do período imperial, os nossos títulos, todos eles, se pagavam um bom valor por isso, só que o que trazia de retorno, né? O exemplo, a gente pode falar sobre a história aqui da Baixada Fluminense do Barão de Tinguá, o primeiro e segundo Barão de Tinguá. Compraram esse título, mas isso dá uma extrema importância, fora as portas que se abriam e os privilégios que você tinha por ter certa honraria. Então valia o preço que se pagava. E aí você, sendo escolhido pelo rei, você pagava e ganhava esse título, né, que poderia ser conde, barão, duque, lá no início Carlos Magno estruturou, só que agora não era por questão de fidelidade de terras, mas pela questão do que você alcançou nessa sociedade de corte. Terceiro grupo é a nobreza palaciana, que sobrevivia da corte. É aquele grupo todo envolvido em fofocas, né, daquela corte que a gente vê muito nos filmes de reis. Alguns filmes legais para a gente ver isso, Os Três Mosqueteiros, né, que fica em cima da obra de Alexandre Dumas, um grande escritor. Em cima disso aqui também, a gente tem as histórias, por exemplo, sempre esses filmes de reis, quase todos eles falam muito dessa família, dessa questão de ligação da corte. Mas tem um filme também britânico muito interessante chamado Ligações Perigosas, que fala também sobre essa questão da corte, né? E a parte final aqui para a gente fechar esse vídeo, a gente vai falar sobre a construção dos rituais da corte, dessa aristocracia, a forma de se vestir desses nobres, né, como aqueles que viviam na corte, era até diferente dos outros nobres que não viviam na corte. A forma de se apresentar, havia toda uma característica de como se existisse um mundo totalmente diferente para esses povos, um mundo de comportamento civilizado. E por que isso? A gente vê muito num filme chamado Rob Roy, que fala da nobreza britânica com a nobreza escocesa, em que alguns grupos eram protegidos por nobres
e as pessoas mais comuns às vezes resolviam com assassinatos, com violência. Esses grupos, até para você ter um confronto, havia todo um código de honra, e muitas das vezes esses nobres tinham seus campeões para competir por suas causas, para que eles não fizessem derramamento de sangue, para que não houvesse nada em cima da própria condição deles de nobres. Então, é como se você botasse um galo de briga para brigar, no lugar de você ter dois boxeadores. Esse galo de briga normalmente era aquela pessoa comum que você tinha como seu campeão, que você colocava lá para lutar. E esses nobres, essas casas de nobreza, elas faziam isso. Fora outros rituais da corte, como a genuflexão, quando você se abaixa, diante da figura do rei. E existia até a questão de você não poder, até se você limpar o quarto do rei, tivesse um quadro com a imagem dele, você não poderia virar as costas para a imagem do rei, tá? Pintada, não é para ele só não. Outra coisa que a gente vê até em algumas monarquias do mundo antigo, quando a gente vê aquela novela Os 10 Mandamentos da Record, a questão do faraó, de você não poder olhar diretamente para o rosto do rei. Nessa monarquia dos Borbões na França, se você fosse convidado, por exemplo, para jantar com o rei Luís XIV, você, na verdade, ficaria em pé, frente à mesa dele, assistindo ele comer, sem olhar para o rosto dele. E isso já era uma grande honra. E a gente está falando isso aí de um nobre, tá? Não é de uma pessoa comum. Sentar à mesa dele, impossível, Então, eram certas condições, que criava toda uma áurea, de grandeza, de coisa nobre, fantástica, diferenciada. Esses rituais eram um exemplo. Aqui no Brasil, no Museu daqui da Boa Vista, onde foi incendiado, infelizmente, havia ali uma sala que nos últimos 2 anos, antes de acontecer o incêndio, essa sala foi reaberta. Era a famosa Sala do Beijamão, onde o príncipe regente, Dom João VI, recebia essa nobreza para fazer o ritual, de beijar a mão do rei e poder, de repente, ter uma pequena fala com ele, uma proximidade com esse ser que era diferenciado de todos. Então, a gente já havia uma estrutura, uma camada de proteção. Se você vê que uma camada de proteção da própria nobreza para os restantes comuns. Então, você volta àquela formação quase da Idade Média, em que você tem a igreja, você tem a nobreza, e tem o rei lá em cima. A única diferença que você vai ter aqui é que o burguês, aquele que enriqueceu, ele agora comprava a sua parte nessa sociedade da corte, a nobreza togada, E muitos deles, com a capacidade diferenciada, chegava a participar, ou pelo menos seus descendentes, dessa nobreza palaciana. Bem, em cima disso, a gente vai entender que a monarquia portuguesa, espanhola e as outras sempre olhavam na monarquia francesa como aquela a acompanhar. Até os russos, a dinastia dos Romanovs e assim por diante, até esses grupos sempre olhavam os franceses como aquele que é o grupo a copiar, são os caras, eles são os feras. Só que, lembrando que isso também vai ser onde a gente vai entender as mudanças que vão acontecer lá na frente, nessa própria sociedade francesa, em cima de todo esse poder absoluto e dessa distância do seu soberano para a população. E isso a gente pode ver nas próprias obras do escritor Alexandre Dumas se transformarem em grandes filmes, como Os Três Mosqueteiros e assim por diante. Bem, a gente vai ficar por aqui. No próxima semana a gente vai falar sobre o sistema econômico dessas nações, poder absolutistas, essas nações que estão no mar, conquistando novas terras, ampliando seus comércios. Até a próxima, fiquem com Deus. Vamos que vamos.